Então, vejam, Kardec aqui começa examinando justamente a diferença entre as chamadas ciências ordinárias, ou seja, aquelas que tratam da matéria. Então, agora ele vai falar da diferença do objeto de estudo, né? Ele está explicando por que um não tem competência para falar do outro. Porque os cientistas acadêmicos, em geral, eles têm como objeto a matéria. E Kardec diz que se pode experimentar e manipular livremente. Então, eu posso manipular a matéria em laboratório. Mas o objeto da ciência espírita são seres inteligentes, que têm vontade, que têm liberdade. Então já é um objeto diferente de eu analisar. Eu não posso aplicar o mesmo método. Então ele mostra que a diferença do objeto, e a gente vai tratar nos próximos estudos a diferença do objeto. O Espiritismo trata dos espíritos que pensam, que têm vontade, que se comunicam, que têm a característica de saber, uns sabem mais, outros sabem menos, uns são honestos, outros são desonestos. Agora, eu quando estou manipulando elementos químicos no laboratório de química, vejam, as substâncias elas não têm vontade própria, é outro tipo de análise de funcionamento. Por isso que Kardec diz, as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requer condições especiais e outro ponto de partida. Então aqui ele está explicando por que um não pode tratar do outro, ou tentar avaliar. Eu não posso querer pegar as metodologias da física, da química, da biologia e tentar com isso provar se o espírito existe ou não. Porque eles têm que trocar de metodologia, senão não dá certo. Então que metodologias eles têm que usar? Aqui Kardec desenvolveu. É isso que ele está querendo mostrar. Por isso que ele diz, a ciência propriamente dita é incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, exatamente. Por quê? Porque não é objeto de estudo dela. Mas o químico pode ser espírita? Pode, ele é químico e vai estudar o espiritismo, mas ele sabe duas ciências. Percebe? A pessoa pode ter o seu conhecimento de uma ciência e ir lá estudar mais uma ciência. Qual? O espiritismo. Mas ele não pode, com o conhecimento de química, usar isso para conhecer o espiritismo, porque são coisas diferentes, para avaliar o espiritismo. Por isso que ele diz que Kardec é tão genial e certeiro que ele diz que a opinião, mesmo a favorável, não tem nenhum peso. E ele é muito coerente. Porque não significa. Se um físico disser, olha, o espiritismo está errado, ele não tem competência para isso. Se um físico disser, olha, o espiritismo é uma verdade, ele também não tem competência para isso. Por quê? Porque a física não dá competência para ele analisar a ciência espírita. Ele vai ter que, para julgar o espiritismo, estudar a teoria do espiritismo. E aí, por isso que Kardec diz assim, tem uma parte que ele diz assim, lá no finalzinho, dissecando o corpo humano, um anatomista procura a alma. E porque não a encontra debaixo do seu escapelo, como encontra o nervo, ou porque não a vê volar-se como um gás, conclui que ela não existe. Aqui é um exemplo clássico da metodologia. O jeito que um anatomista estuda a sua ciência, analisando o cérebro, os nervos, as partes do corpo, ele não vai achar a alma ali. Então ele não tem como provar se a alma existe ou não. Da mesma forma, os estudiosos do cérebro não tem como provar se a alma existe ou não, porque eu não acho a alma analisando o cérebro, o órgão. Eu preciso de outro método. Qual? Que o espiritismo oferece.